Então, a meditação de hoje, meditação para o perdão e o perdão próprio, né? De uma certa forma, o perdão em geral. Tudo bem? Então, já fica na sua posição mais confortável, na sua melhor posição, né? Sua posição que te deixe mais tranquilo, mais calmo com você mesmo, com o seu corpo, com sua mente. E já faça um par de respirações, puxando pelo nariz e soltando pela boca. Sinta seu corpo relaxando. Você pode permanecer sentado ou deitado. Escolha uma postura que seu corpo se sinta seguro e amparado. Permita que suas mãos descansem suavemente. E se sentir confortável para você, feche seus olhos. E antes de qualquer coisa, compreenda que você não precisa forçar nenhuma emoção nesta prática. Você não precisa perdoar imediatamente. Não precisa esquecer o que aconteceu. Não precisa se reconciliar com alguém. E não precisa permitir novamente aquilo que ultrapassou os seus limites. Hoje você apenas criará um espaço interior para começar a soltar o peso que não precisa mais carregar. E respire profundamente pelo nariz e solte lentamente pela boca. Mais uma vez. Inspire com calma e ao expirar, permita que seu corpo relaxe um pouco mais. Novamente, puxe o ar e solte devagar. Agora deixe a respiração seguir seu ritmo natural. Perceba o ar entrando e perceba o ar saindo, sem controlar, sem exigir, apenas respirando. Sinta o peso do seu corpo sendo sustentado. Perceba os pontos de contato com a cadeira, com a cama ou com o chão. E neste momento você não precisa resolver toda a sua história. Você só precisa estar aqui, presente e respirando. E disponível para se acolher. E faça uma respiração mais profunda. E ao soltar, imagine as tensões, elas comecem a descer pelos seus ombros, pelos seus braços, pelas suas mãos. Relaxe a testa, os olhos, relaxe a mandíbula. Suavize o peito, relaxe o abdômen. E respire. E perceba que por alguns minutos você pode interromper a luta contra aquilo que você sente. Talvez existe uma lembrança que ainda te machuca, ou uma pessoa que ocupa seus pensamentos, ou uma palavra que não foi esquecida, uma atitude que deixou marcas. Ou talvez exista algo que você mesmo fez e que ainda não conseguiu compreender, aceitar ou perdoar. Não tente afastar essas experiências, mas também não mergulhe completamente nelas. Observa-as a uma distância segura. Você não é a lembrança. Você é a consciência que percebe a lembrança. Você não é a dor. Você é aquele que pode acolher, compreender e transformar sua relação com a dor.
e respire profundamente. E diga internamente: eu reconheço que algo em mim ainda dói. Eu não preciso esconder essa dor. Eu não preciso me julgar por ainda sentir. Hoje eu escolho me tratar com respeito e compaixão. E faça uma pequena pausa. Agora permita que venha à sua consciência uma situação que você sente estar preparado para trabalhar. Não escolha, neste momento, a experiência mais dolorosa da sua vida. Comece por algo que você consiga observar sem se sentir completamente tomado. Talvez uma decepção, um conflito, uma palavra, uma escolha, uma culpa, uma mágoa que continua sendo repetida em seus pensamentos. E observe essa situação. Perceba que ela desperta, o que ela desperta em seu corpo. Talvez exista um aperto no peito, uma tensão na garganta, um peso no estômago, uma agitação na mente. Não tente mudar imediatamente. Apenas reconheça. Isso aconteceu, isso me afetou. Isso produziu sentimentos em mim. E eu tenho o direito de reconhecer o que senti. E respire. O perdão não começa negando a dor. O perdão começa permitindo que a verdade seja vista. Talvez você tenha sido ferido. Talvez alguém tenha ultrapassado seus limites. Talvez você tenha vivido uma injustiça. Perdoar não significa dizer que aquilo foi correto. Não significa retirar a responsabilidade de quem fez. Não significa voltar para uma relação que não é saudável. Perdoar significa decidir que essa experiência não continuará controlando todos os seus pensamentos, sentimentos e escolhas. E respire profundamente. E diga internamente: eu não aprovo o que aconteceu, eu não preciso esquecer o que aprendi. Eu posso manter meus limites, mas não quero continuar aprisionado a essa dor. Perceba como essas palavras chegam até você. Talvez uma parte sua ainda resista. Então acolha essa resistência. Ela pode ter tentado proteger você durante muito tempo. Talvez essa parte acredite que se você soltar a raiva, estará dizendo o que aconteceu não teve importância. Diga a essa parte: eu compreendo que você tentou me proteger. Eu reconheço a minha dor, reconheço os meus limites, mas posso me proteger sem continuar me ferindo por dentro. E respire. Imagine agora que existe um vínculo energético entre você e essa experiência, como um fio que mantém sua atenção, suas emoções e sua energia ligada ao passado. Você não precisa cortar esse fio com violência. Apenas imagine que ele começa a perder força. E a cada expiração, você deixa de alimentar um pouco mais essa ligação. Inspire. E ao expirar, solte um pouco da necessidade de repetir mentalmente o que aconteceu. Inspire. E solte um pouco a raiva que já cumpriu sua função.
Solte a expectativa de que o passado se torne diferente do que foi. Você não está soltando o aprendizado. Você está soltando o aprisionamento. E repita internamente: eu libero a necessidade de carregar essa experiência todos os dias. Eu devolvo ao passado aquilo que pertence ao passado. Eu recupero a energia que ficou presa nessa história. Eu escolho a minha liberdade interior. E respire. Você talvez ainda não consiga dizer eu perdoo. Tudo bem. Você pode dizer eu estou disposto a começar. Eu estou disposto a não alimentar essa ferida para sempre. Eu estou disposto a permitir que a cura aconteça no tempo necessário. O perdão pode ser um processo. Às vezes ele começa apenas com a decisão de não continuar cultivando a própria prisão. E respire profundamente. Talvez o perdão mais difícil seja aquele que você precisa oferecer a si mesmo. Talvez você carregue culpa por uma escolha, por uma palavra, por algo que fez, por algo que deixou de fazer, por não ter percebido antes, por ter permanecido onde machucava, por ter ferido alguém, por ter abandonado a si mesmo em algum momento da sua vida. Observe aquilo que você ainda usa para se condenar, sem fugir, sem se atacar, apenas olhando com honestidade e respire. Agora perceba que você está observando uma versão anterior de si, uma versão que possuía outra compreensão, outros medos, outras necessidades, outro nível de consciência. Isso não significa retirar sua responsabilidade. Isso significa compreender o contexto interior de quem você era. Você não pode exigir que sua versão de ontem tivesse a sabedoria que nasceu depois da experiência. E diga internamente para você: eu vejo você, eu reconheço que você não sabia o que sabe hoje. Reconheço suas escolhas, suas limitações, suas consequências, mas não transformei seus erros em uma condenação eterna. E respire profundamente. Você não precisa continuar inconscientemente para se punir. Talvez tenha causado dor, e sempre que for possível e seguro, você pode assumir a responsabilidade, pedir perdão, reparar e escolher agir de maneira diferente. A responsabilidade transforma, a punição permanece mantendo você preso. Coloque uma das suas mãos sobre o peito e outra sobre o abdômen. Sinta o calor de suas próprias mãos. Perceba que existe uma vida acontecendo em você agora. Uma vida que ainda pode aprender, que ainda pode escolher, que ainda pode superar, que ainda pode construir uma nova forma de enxergar e de existir. E diga mentalmente: eu reconheço aquilo que fiz, assumo a responsabilidade pelo que pode ser reparado, aprendo com o que vivi e escolho não transformar a culpa em minha identidade. Eu vivi momentos de inconsciência, mas posso escolher mais consciência agora. Eu não preciso sofrer para sempre provar que eu me arrependi. Posso honrar o passado, tornando-me alguém melhor
por causa dele. Talvez alguma parte sua diga: eu não mereço ser perdoado. Não discuta com essa voz. Apenas responda com ternura. O sofrimento eterno não corrigirá o passado. A transformação consciente pode mudar o meu presente. Eu posso aprender sem me destruir. Eu posso assumir responsabilidade sem abandonar a mim mesmo. E respire profundamente. Imagine agora que você está diante dessa versão antiga de você. Olhe para ela com sinceridade. Talvez ela esteja com medo, confusa, envergonhada, arrependida, ou apenas fazendo o melhor que conseguiu com os recursos que possuía naquele momento. Aproxime-se dela, respeitando seus próprios limites, e diga: eu não vou abandonar você. Eu não vou mais usar o passado para ferir todos os dias. Vamos aprender com o que aconteceu. Vamos escolher diferente a partir de agora. Se for confortável, imagine que você abrace essa versão de si mesmo, não para apagar o que aconteceu, mas para integrá-la à pessoa que você se tornou. Talvez você diga: eu perdoo você por não saber, por não ter sentido medo, por você ter buscado amor em lugares que causaram dor. Eu perdoo você, eu acolho você, eu compreendo você, eu assumo que precisa ser transformado, eu liberto você da obrigação de continuar vivendo naquele momento. E respire. Agora imagine uma luz suave envolvendo a região do seu peito. Não precisa visualizar com perfeição. Apenas sinta ou imagine uma presença acolhedora. Essa luz não apaga a memória. Ela dissolve, pouco a pouco, a carga emocional que mantinha a experiência viva dentro de você. E repita internamente: eu permito que o passado termine dentro de mim. Eu liberto o outro de continuar ocupando minha mente. Eu liberto a mim mesmo da obrigação de continuar sendo quem eu era. E respire profundamente. Perceba o seu corpo novamente, o contato dos pés, o peso das pernas, o movimento do abdômen, a presença das mãos. Talvez você não termine essa prática completamente livre de tudo, mas algo pode estar começando a se mover, uma pequena abertura, uma compreensão, uma disposição para soltar. Respeite seu tempo. Algumas feridas exigem cuidado, limites, apoio e repetição. Você pode voltar a essa prática sempre que sentir necessidade. E lembre-se, perdoar não obriga você a permanecer perto de quem o machucou. Não elimina consequências. Perdoar substitui proteção, justiça. Não substitui seus limites. Perdoar apenas impede que a dor continue governando sua vida interior. Faça mais uma respiração profunda. Inspire presença e solte o passado. Comece a movimentar lentamente seus dedos das mãos, dos pés. Perceba os sons ao seu redor. E quando sentir que é o momento, abra seus olhos devagar e retorne, levando com você a consciência de que sua história pode ser lembrada sem continuar sendo revivida. Você pode aprender
sem se condenar. Você pode se proteger-se sem alimentar ódio, dor. Você pode assumir responsabilidade sem abandonar a você mesmo. E pode permitir que aquilo que aconteceu finalmente encontre um lugar de descanso dentro de você. Tudo bem? Então lembre-se que perdoar não apaga o que aconteceu, mas impede que o passado continue escrevendo o seu presente. Perdoar o outro devolve a sua liberdade interior. E você perdoar-se devolve a você o direito de recomeçar. O perdão não exige que você negue a sua dor ou abandone seus limites. Ele convida você a retirar da ferida o poder de controlar sua vida. O perdão próprio transforma a culpa em consciência, aprendizado e responsabilidade. Você não muda o passado sofrendo para sempre, mas escolhendo viver a partir dele. Tudo bem, pessoal? Essa é a nossa prática de hoje, a prática do perdão. Gratidão a todos.